Você pergunta sobre o Fundo das Florestas e essa questão das iniciativas de proteção das florestas tropicais. Proteger as florestas tropicais, não há dúvida, é importantíssimo. Você tem a massa florestal na América do Sul, da Amazônia, você tem a massa do Congo, no centro da África, que segura a desertificação, né, principalmente na parte mais setentrional, e você tem também as florestas da Indonésia, além das florestas da Sibéria e outros maciços florestais que não são de rainforest, dessa floresta tropical tão rica em biodiversidade, mas estão aí e acabam sendo elementos de sequestro de carbono. Então, fazer essa proteção dessas massas florestais que sequestram carbono, de fato, é importante. Né? Você tem aí uma contribuição significativa, principalmente na linha do Equador. Se houver um aquecimento maior nessa área, você provoca um desequilíbrio no centro do globo e isso geraria impactos na corrente setentrional do Atlântico, enfim, tem uma série de implicações do ponto de vista da ecologia global. Né? Esse é um ponto. Agora, nós estamos falando também de biodiversidade, tem que proteger a biodiversidade, etc. Mas tudo isso vem embalado nas contradições que foram bem colocadas aqui, né? Você tem um Congresso Nacional Brasileiro que não age nessa linha, pelo contrário, você tem 66% do Congresso ligado ao agronegócio, à pecuária, e essa relação da política, do poder no Brasil tem a ver com o modelo econômico colonialista, que nós nos livramos disso ainda, que a gente continua com aquela perspectiva de extrativismo, né, de setor primário prevalecendo e não tecnologia, boa tecnologia, tecnologia amigável e outros elementos que pudessem dar ao Brasil uma resposta, uma saída no sentido de um modelo de desenvolvimento mais diversificado e aí não concentrar tanto poder nas mãos, por exemplo, do agronegócio, como é o que a gente vive hoje. Né? Então, de certa forma também, eu concordo que falar de florestas é palatável. Né? A gente fala, vamos proteger a floresta. A Casa Real Britânica adora falar de proteção de florestas. Então, são questões que acabam sendo fáceis, discursos fáceis de fazer. Né? Mas, de fato, o problema ele reside em outras esferas, né? Numa esfera mais estrutural do modelo civilizatório, e aí tem a ver com a questão do capitalismo, do modelo econômico, que não aponta para nenhuma saída, pelo contrário. Então, eu acho que, respondendo aí a questão das florestas, faço votos que isso prospere, que a gente tenha muito recurso para proteger florestas, que isso se reverta também para as populações tradicionais, para os indígenas, mas, por outro lado, há de se haver coerência nessa política de proteção florestal. Né? Você tem que ter medidas internas do modelo de desenvolvimento do Brasil que sejam coerentes com essa proteção. Tá? E também não pode se usar o discurso das florestas para apagar um pouco a pecha, eu diria, a má imagem da exploração do petróleo. O Brasil não é inocente nessa história, o Brasil é o sétimo maior produtor de petróleo, pretende ser o quarto maior produtor de petróleo. Quando a gente faz a conta, e eu queria colocar a continha do petróleo aqui, quando você diz que a margem equatorial ela vai produzir 10 bilhões de barris a 420 quilos de carbono por barril, nós teremos aí uma quantidade enorme de emissões que vão representar em dividendos para o Brasil vendendo a $60 o barril, o Brasil vai oferir 600 bilhões de reais. Mas o impacto gerado por esse carbono na atmosfera, se você for contabilizar, né, existe uma métrica que possibilita isso. Eu não estou aqui pensando em contabilizar vidas humanas e sofrimento, mas a métrica que se usa do impacto que é gerado, e, portanto, é possível, sim, demonstrar isso, você vai ter 4,8 trilhões em prejuízos para o planeta. Quer dizer, de 600
bilhões de lucratividade, você salta para um prejuízo de 4,8 trilhões. Né? Isso de acordo com os economistas da Universidade de Stanford, que estão fazendo esse cálculo da necessária, do necessário recurso econômico para enfrentar esse carbono na atmosfera daqui 10, 20 anos. Né? Então, sob qualquer aspecto, né, essas contradições que o Brasil apresenta, elas são extremamente negativas. O Brasil jamais poderia ter, nesse momento agora, principalmente nesse momento, colocado em debate a questão do petróleo quando ele é líder, chefe dessa conferência. Né? Eu queria ressaltar também a questão das guerras, né? A questão da falta de paz global que leva os países a perder o foco para a questão prioritária, que é a questão eu diria, humanitária, no sentido de você buscar uma resposta para a emergência climática, para esse estado de coisas que é uma crise sem precedentes, e isso faz com que os países não se despojem das suas preocupações domésticas de política de dominação territorial, de não abrir mão da sua matriz energética suja, frente a uma estabilidade global que chega agora ao apogeu quando o Donald Trump reinicia testes nucleares para fins bélicos. É uma coisa completamente dissociada da modernidade, de um pensamento mais contemporâneo. A gente jamais imaginava que os ilustres fundadores da nação americana, lá na Filadélfia, nos idos de 1700, eles outorgassem ao presidente americano, que na época era George Washington, que queria ir para casa, não queria continuar a guerra, né? Ele queria, na verdade, libertar os Estados Unidos e voltar para casa, outorgar tamanho poder discricionário que hoje é usado por mercantilista no poder, né? Chegando a esse absurdo de sufocar a ciência, a academia e levar o mundo a esse caos, né, de mercantilismo que os Estados Unidos estão hoje professando. Muito bom que eles não tenham vindo para a conferência, né, porque iriam atrapalhar. Né? Seria um enorme entrave à posição, não dos Estados Unidos da América, porque você tem Califórnia progressista, você tem Nova Inglaterra, os estados do Maine, do Nordeste dos Estados Unidos, que tem uma linha muito mais progressista e independência, mas me refiro especificamente ao presidente norte-americano Donald Trump e todo o séquito, né, que ele carrega consigo de indústrias de petróleo e, enfim, do setor econômico pesado americano, inclusive o setor armamentista, né, da indústria militar, da indústria bélica. Então, eu diria que essas contradições hoje, elas são terríveis, porque você tem um cenário com enormes problemas e você tem enormes distorções imbricadas nesse processo. Né? A COP não vai ser resposta para isso. Né? A COP é um pequeno evento perto de toda essa tragédia civilizatória que nós estamos vivendo. Então, eu quero acreditar que nós estamos num processo e que esse processo vai superar o backlash, até mesmo em função dos impactos que nós estamos sofrendo. Né? E eu temo que a humanidade, nesse cenário, ela aprenda pela dor, né? E não pela precaução. Quer dizer, a gente vai ser obrigado a talvez tomar as medidas necessárias quando os tribunais internacionais ganharem mais peso na área de direitos humanos, como já começam a se manifestar hoje, penalizando economicamente, né, países poluidores, empresas poluidoras, ou seja, a gente parte para a velha história de combater a criminalidade, né? Porque, na verdade, não há muita diferença. Nós estamos falando aqui de combater umas posições que são anti-humanidade. Né? E eu acredito que algumas formas de crescimento do ponto de vista de jurisprudência, de mudança do modelo econômico, mudança do modelo civilizatório, podem fazer frente a esse estado de coisas. Porém, a questão que nos preme é não há tempo, né? Não há tempo.
intervenção. Vou passar agora a palavra para o Carlos também, para ouvi-lo sobre essa questão da autorregulação entre os países que a gente citou. Enfim, por favor, Carlos, fique à vontade. O problema é global. Se o Brasil resolver aqui alguma coisa e o mundo não resolver lá fora, nós vamos ter dor da mesma forma, porque o impacto vem e é inevitável. Então, eu queria dizer dessa capacidade de transformação e quem é que pode fazer essa indução de transformação. No século passado, em 1932, depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa ficou em frangalhos por conta de uma guerra de trincheira, onde exércitos combateram por anos em trincheiras muito próximas com gás, mostarda, com uma série de táticas militares rudimentares. Aquilo foi sangrento, aquilo marcou a humanidade, a guerra das trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E, diante daquela carnificina, um grupo da Liga das Nações incumbiu Einstein de dar uma resposta. Como é que a humanidade poderia sair daquela situação? Einstein escreveu para Freud. Freud, por ser uma pessoa que entendia do inconsciente e das pulsões humanas, né? Mortido, libido, tinha toda aquela lógica freudiana, e Freud responde a Einstein o porquê da guerra, né? Ele diz o seguinte: enquanto nós não tivermos um organismo internacional que tenha força moral de promover uma transformação, que seja o elemento dessa transformação, nós não vamos superar os conflitos individuais entre as nações. E isso foi em 1932, e depois as Nações Unidas, que foi o resultado dessa preocupação de criar um organismo, vieram a acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, que foi outra carnificina, e aí até Henri Barrault, musicólogo, dizia que o século XX foi o século da barbárie armada da tecnologia, né? Então, quando a gente fala de dor, de problema, a gente já teve situações de conflitos mundiais terríveis, né? Que você imagine o que foi aquela época para quem viveu aquela tragédia humana das guerras. Não é diferente agora. Nós estamos diante de uma situação que também provoca tanta dor quanto, né, uma guerra, e pior, provoca um estado de pobreza irreversível, porque liquida com os meios de sobrevivência da sociedade humana. Então, como constituir essa força-tarefa global, Nações Unidas, que tivesse a capacidade de fazer essa indução? Nós fomos muito bem numa posição multilateral colaborativa até a Conferência de Paris. De fato, foi um crescimento de participação das nações, havia uma posição científica que era respeitada do IPCC, e isso caminhou muito bem e consolidou um acordo de 198 países, o que a gente jamais poderia imaginar, como que quase um milagre civilizatório diante dessa humanidade que praticamente tentou se destruir no século passado. Essa tendência que nós vemos hoje do negacionismo, ela é uma espécie de abraço de afogado, porque na medida em que você constituiu uma força-tarefa, um acordo internacional, e não foi só esse, foi da desertificação, foram outros também, que acabaram fazendo uma vinculação jurídica entre as nações, de outro lado, renascia uma força muito intensa, muito forte, de bastidor, principalmente das indústrias de petróleo, tentando minar esse processo de conquistas sociais e de crescimento, né? Então, o que nós vivemos hoje é essa conjuntura dramática, onde você tem um avanço do multilateralismo colaborativo, até mais ou menos 2015, e hoje uma falência desse multilateralismo colaborativo com a ascendência de posturas negacionistas, inclusive na Europa, nos países mais progressistas em termos de acordos climáticos, né, dentro da comunidade europeia, até a Alemanha, a França, com uma esquerda fortíssima, mas com uma direita agora avassaladora. Então,
nós estamos diante de uma situação onde houve essa insurgência do capital, né, daquelas forças que se viram premidas por uma realidade inexorável de banimento do petróleo, porque a sinalização era essa, e como o lastro econômico do petróleo é fortíssimo, basta pegar os números para a gente olhar, isso ressurge muito fortemente, né? Eu tenho dito que o Donald Trump, na minha visão, é o abraço do afogado, né? Não é a força que representa, mas, assim, a agonia que o setor do capital representa na atualidade, porque ele se manifesta com muita força como um estertor, né? Porque não tem saída, não há saída para essa situação. Então, talvez o que a gente considere hoje como sendo uma situação bastante adversa seja, e eu acredito que, e tenho esperança que sejam os últimos sinais de vitalidade de um antigo modelo que está destinado a desaparecer, porque o instinto de sobrevivência, né, a libido da humanidade, vai falar mais forte de alguma forma. E aí a gente tem que ter essa expectativa de que haja um fortalecimento desse multilateralismo, novamente, que isso aconteça, talvez, via Nações Unidas. Essa perda no cenário internacional de um player importante como os Estados Unidos está levando muitos países menores em desenvolvimento, mais progressistas, a ocuparem mais espaço. Não espaço econômico, mas espaço político no discurso, né? Então, eu creio que esse aumento da consciência humana, ele está em franco desenvolvimento. Ele não é suficiente para mudar o comportamento da sociedade pelos motivos que a gente sabe, pelo poderio econômico, pelo poder do capital e das tendências envolvidas. Mas ele, de fato, ele ressurge já num outro estágio, que é um estágio pós-reação do negacionismo frente às transformações que se sinalizam, né? Então, eu queria, Anderson, colocar um pouco dessa esperança de que a maçã tem que apodrecer para realmente a gente avançar nesse processo de transformação. Até que ponto é possível enfrentar, Carlos, a crise climática, delegando justamente o centro da solução em relação a esse tema ao setor privado? O objetivo das corporações, das empresas, é gerar lucro. Está lá no contrato. Quando você funda uma empresa, você coloca lá: o objetivo é gerar lucro e dividir, repartir os dividendos entre os associados, etc., dependendo do tamanho da empresa. Então, na verdade, a gênese, o objetivo de uma empresa não é gerar bem público, não é gerar solução para problemas ambientais ou problemas civilizatórios, é gerar lucro, né? Então é incompatível. Agora, com relação a delegar isso para o setor privado, basta você seguir o dinheiro, track the money, né? O que os americanos estão fazendo bastante no EDF, no Environmental Defense Fund, com o Banco Mundial. O Bruce Rich escreveu um livro chamado For Close the Future, Encerrando o Futuro, e ele esteve conosco na Rio+20, nós o trouxemos como convidado, porque ele era um defensor de que você deveria constantemente trilhar o dinheiro, ver para onde o dinheiro, de onde sair, para onde ir, né? E ele fez esse trabalho monitorando o Banco Mundial. O Banco Mundial, em 2014, e hoje ainda continua na mesma linha, praticamente 65% dos recursos do Banco Mundial financiam insustentabilidade e apenas 35% sustentabilidade, de acordo com a métrica e os critérios adotados pelo Bruce Rich. Se você pegar o PAC do Brasil, né, o Plano de Aceleração de Crescimento, você vai ver que é a mesma coisa. Você está aí com 65%, 70% do PAC voltado a atividades que são desde combustíveis fósseis, né, com um grande investimento nessa área, e muito pouco para o outro lado. Então, não há
perspectiva de que o setor privado dê resposta para as grandes crises ou os grandes problemas humanitários. Isso deve partir ser solucionado a partir daqueles que têm a prerrogativa de defender o que é público, o bem público. Nesse caso, o governo, né? Então, eu defendo que a política econômica ela tem um regramento muito rígido no sentido de exatamente trabalhar a questão econômica como uma questão central de fluxo de recursos. Eu não estou aqui defendendo o capitalismo, eu estou defendendo que você saiba o que está financiando o que e para que finalidade, né? Um pouquinho do que foi dito aqui para se a gente deve ou não projetar um iPhone, né? Se isso é de interesse da sociedade. É mais ou menos isso, né? Então, eu creio que essa resposta ela está, né, nessa perspectiva de monitoramento dos destinos de todos os recursos financeiros, como o orçamento da União, enfim, e também das linhas de financiamento proporcionadas pelos organismos multilaterais. Já passando a palavra para o Carlos. Por favor, Carlos. Olha, de fato, o que nos falta hoje é controle social, né? Você ter uma capacidade de participação social que funcione como balizador de todo esse processo, seja do ponto de vista de participação social na análise das vulnerabilidades, né, que as comunidades possam ser empoderadas para saber como agir, o que fazer, exigir que as adaptações sejam devidamente feitas, né, em locais onde você sabe que vai ter risco de desabamento, de inundação, das vulnerabilidades clássicas que a gente conhece no nosso território. E, de outro lado, uma perspectiva de uma revolução mesmo do setor jurídico, porque o que nos resta hoje na área recursal, quando os governos falham, quando a relação entre os homens falha, é o jurídico. Então, a jurisprudência internacional ela está avançando bastante hoje. E eu acho que falta essa judicialização constante para pressionar estados e para pressionar também o setor poluidor, né, que é o setor responsável. Eu acredito nessas duas linhas de ação muito, muito claras, né? Direito, né? Fazer valer os direitos nos tribunais internacionais e locais também, e na intensa mobilização para controle social.